Olá, eu sou a Michele, sou Michele Freitas, eu sou gerente de RH na Control ID e hoje nós vamos conversar sobre desenvolvimento da liderança, como fortalecer o IVP da empresa. Nesse bate-papo, quem vai participar é o Eduardo. O Eduardo ele é diretor de RH da Assa Abloy Brasil. E Edu, muito obrigada pela sua participação. Edu, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse tema tão relevante. Uhum. É, Qual é o papel da liderança no fortalecimento do EVP, do Employer Brand, na Uhum. sua visão enquanto diretor de RH? Bom dia, Michele. Agradeço pelo convite da gente estar aqui hoje para discutir um pouco sobre esse tema tão importante, tão relevante nas organizações. Respondendo de uma forma direta, o papel para mim é fundamental. Se a gente olhar para as empresas, acho que a grande parte das empresas hoje fazem pesquisa de clima, né? Aquela pesquisa em que todo mundo, todos os colaboradores respondem sobre o que eles acham da empresa e seus diversos aspectos. E essa pesquisa, normalmente, ela não dá um índice só da empresa como um todo, ela dá índice de qual é o nível de satisfação das pessoas em relação à empresa por departamentos, né, por gerências. Isso depende muito do tamanho da empresa. E é muito interessante quando a gente olha os resultados de uma pesquisa de clima, né, e principalmente em empresas maiores, o quanto dentro da mesma empresa nós temos ilhas de felicidade, onde todo mundo coloca a empresa lá em cima, e ilhas de sofrimento, onde todo mundo reclama da empresa. O curioso é que é uma empresa em que todas aquelas pessoas recebem os mesmos benefícios, estão regidas pela mesma política salarial, possuem as mesmas condições de trabalho, mas existem diferenças gritantes entre a avaliação de um determinado departamento e de outro. E, na minha opinião, o que define isso é a liderança, né? Se as pessoas têm os mesmos benefícios, são regidas pela mesma política salarial e etc., o que está fazendo a diferença ali? Por que que num ambiente as pessoas estão extremamente felizes, motivadas, e num outro elas estão desmotivadas e infelizes e algumas até com burnout? É a liderança. A liderança, na minha opinião, é a principal conexão entre o colaborador e a companhia. Não existe esse conceito de essa entidade chamada a empresa. Ah, a empresa não valoriza o colaborador. A empresa não faz isso. A empresa não faz aquilo. São O as que existe pessoas. é um gestor, é uma liderança que Exato. valorize ou não. O que a gente vê muitas vezes é o próprio gestor criando tristeza, criando infelicidade. Como que ele faz isso? Ele faz isso muitas vezes se vitimizando perante os colaboradores. Então, quando ele não consegue alguma coisa, algum recurso, ele fala: aqui ninguém valoriza nada, aqui tudo que a gente pede é difícil, não sei o quê. Aí você se coloca na posição de um colaborador. Você escuta o seu chefe falando mal da empresa. Ele, que é o representante da empresa perante você, tá certo? Porque a partir do momento que você é liderança, você representa a empresa para os colaboradores. Então você vê aquela pessoa que representa a empresa falando mal da própria empresa, reclamando da própria empresa. Ele, sem perceber, ele está sendo um detrator de clima organizacional na organização. Então, para mim, o papel da liderança é fundamental, né, para que as pessoas se sintam engajadas, motivadas, felizes na organização. Mas é só isso? Né? É só o pessoal estar feliz? Não é só o pessoal estar feliz, as pessoas têm que estar felizes, mas entregando, né? Com Exato. desempenho elevado. E aí entra a outra dimensão, né? A gente tem a dimensão da liderança como uma pessoa, né? Um forte ator no sentido de promover uma jornada do colaborador muito positiva, mas ao mesmo tempo com a responsabilidade de trazer performance, de trazer resultado, de trazer alto desempenho. E muitas vezes a gente também vê gestores pecando. Alguns porque só olham para desempenho em detrimento de clima organizacional, que são aqueles gestores que a gente chama de agressivos, que em nome do desempenho criam um ambiente de estresse, de tensão, né, exagerada, de falta de respeito, muitas vezes até mesmo de assédio. E isso não se sustenta ao longo do prazo, né, ao longo do tempo. Por quê?
Num curto prazo ele gera resultado, Não é porque as pessoas sustentável. fazem, mas não é sustentável, porque as pessoas vão embora, as pessoas vão adoecer, as pessoas vão se afastar por burnout e etc. A gente já tem também, na outra ponta, o gestor que só olha para o ambiente, ele quer todo mundo muito feliz e é legal que queira, mas em detrimento de performance. Então ele não exerce nenhum tipo de pressão, ele é muito Passivo. passivo, exatamente. E é o que a gente chama de gestor paternalista, que também não se sustenta ao longo do prazo, né, Exato. ao longo do tempo. No curto prazo ele gera, né, felicidade, todo mundo elogia, mas quando você começa a medir os resultados do departamento que ele gerencia, eles não são satisfatórios para a companhia. E a gente está aqui para É, trazer resultados, né, é Michele? o famoso gestor legalzão, né? Isso. Agrada a todos, mas não desenvolve o time, não provoca melhorias, não olha para metas, né? E com certeza também não é sustentável. Exatamente. E esse gestor paizão, muitas vezes eh, ele quer ser o herói dos colaboradores, né, do time dele, até mesmo em detrimento da imagem da empresa. Nossa, o pessoal ama o cara, mas odeia a empresa, né? Porque ele se coloca como defensor. Não, eu vou lá, defendo você, faço isso. Ele é meio que aquele que bota todo mundo debaixo da asa dele, mas só que ele mesmo fala mal da empresa e etc. Então, o que que a gente quer? O que que a gente busca como gestor ideal? É aquele que, ao mesmo tempo, consegue trazer alta performance, né? Consegue atingir os objetivos, as metas do departamento, de uma forma equilibrada, com uma experiência do colaborador extremamente positiva, né? Então, as pessoas estão felizes, estão se realizando inclusive através do atingimento de suas metas, né? Aquele sentimento de vitória. Eu costumo dizer que não existe nada mais forte para a retenção de pessoas do que você se sentir parte de uma equipe vitoriosa, né? Então, esse gestor que consegue equilibrar essas duas coisas, fazer o time se sentir vitorioso, feliz, engajado para atingir os objetivos e ao mesmo tempo se sentindo valorizado, sentindo que está crescendo na companhia, que está se desenvolvendo, que está sendo remunerado de forma justa e etc., é o gestor que a gente quer, né? Falando assim parece fácil, né? Mas não é. A gente sabe que no dia a dia essas forças são conflitantes muitas vezes. Para eu extrair um alto desempenho, muitas vezes eu tenho que aplicar uma pressão um pouco mais forte. Mas aí entra também a habilidade de entender que existe uma linha muito tênue entre o que é pressão e o que é tensão, Exato. né? Exercer pressão faz parte do papel, é job description de qualquer gestor. A gente tem que exercer pressão porque a gente recebe pressão por resultados, a gente tem que filtrar e exercer pressão também. O que é diferente de exercer pressão gerando tensão. Tensão. A tensão não é boa. A tensão é o medo de ficar desempregado, né? Um clima de ameaça. A tensão é o medo de ficar doente. A tensão é ficar doente, né? E não é isso que a gente quer. Então, isso na prática é uma arte. Liderar criando pressão, buscando resultados, mas ao mesmo tempo fazendo as pessoas se sentirem engajadas e felizes, é algo que não é tão simples quanto parece. Essa habilidade relacional, né, que você trouxe bem. A Uhum, liderança, ela tem a cobrança e ela precisa cobrar o seu time, ela vai ter que adaptar essa cobrança para não gerar essa tensão. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que a liderança, e eu queria a sua opinião sobre esse tema, uhum, muitas vezes as pessoas elas crescem, são promovidas pela questão técnica, né? uhum, Isso na maioria das empresas, elas brilham tecnicamente e vão ocupar um cargo de liderança. uhum, Então, não necessariamente esse skill relacional de gestão ele está desenvolvido. Né? uhum, E qual seria a sua opinião sobre esse tema? Porque eu vejo que essa é o que acontece geralmente, né? A uhum, pessoa brilha tecnicamente, ela cresce para um cargo de liderança. E qual é a sua opinião sobre esse tema? uhum. Não, é extremamente interessante a sua pergunta, porque toda empresa, principalmente as empresas que prezam por ter uma cultura forte, elas naturalmente querem ter uma prática de recrutamento interno, de aproveitamento interno, e de fazer as pessoas crescerem na organização
internamente, né? Obviamente, se eu tenho uma pessoa que começou comigo aqui como estagiário, foi crescendo, crescendo, virou um excelente especialista, e é uma pessoa que realmente veste a camisa da empresa do ponto de vista cultural, né? Se apropria da cultura, óbvio que eu quero que aquela pessoa continue comigo e continue crescendo. E aí, quando surge esse momento de passagem do especialista para o gestor, existe um profundo gap de competência, porque tudo aquilo que o trouxe até aqui, que foram as habilidades técnicas, elas não mais serão aquelas que o levarão para o próximo passo, né? Então o cara é brilhante, é um matemático brilhante, ele é uma pessoa que tem um raciocínio lógico brilhante, que faz uma planilha complexa como ninguém, cria praticamente um BI sozinho com uma planilha de Excel, né? Então, essas habilidades que fizeram com que ele se destacasse tanto como técnico, não são aquelas que serão demandadas no próximo passo como gestor. Como gestor, ele tem que esquecer tudo isso, entre aspas. Ele tem que passar a ensinar as pessoas do time a fazerem tão bem quanto ele faria, né? A estimular as pessoas a fazerem, a dar liberdade para que elas façam. E ele tem que adquirir novas habilidades. Ele tem que passar a ser um bom maestro. Ele não é mais um pianista, ele tem que ser um bom maestro para fazer com que o pianista, o violoncelista, o cara que bate o bumbo lá, toquem em harmonia, né, de forma orquestrada. Ele tem que ser um bom diplomata, ele passa a ter que fazer alianças construtivas com outras áreas para obter recursos para o departamento, para conseguir a colaboração de outras áreas. Ele passa a ser um embaixador da área. São habilidades políticas que provavelmente ele não desenvolveu antes, exato. Né? Ele passa a ter que gerir orçamento anual, ele passa a ter que ser a pessoa que diz quais serão as metas, né? E combina isso com o andar de cima, o que se espera do departamento, quais são os objetivos do departamento, como que o departamento vai impactar a organização e trazer resultados naquele exercício. Então, tudo que ele aprendeu e sabia fazer antes, de certa forma, ele tem que abandonar e tem que adquirir novas habilidades. E aí vão sair na frente as empresas que primeiro enxergarem isso, claramente. Não é só te dar a chave e falar, ó, daqui para frente, senta aí na sua cadeira, agora ser gerente, tá bom? Ó, esse aqui é seu time, se vira, né? Não é assim. Porque é um desafio, né? Deixar de ser um contribuinte individual para realmente fazer a gestão da performance de um time. Exatamente. Né? Então, esse é um ponto importante. Faz toda a diferença. Então, não é só dar a chave para o cara e falar se vira. A gente tem que ter um trabalho preparatório, né? Muitas vezes a gente começa a formar um gerente muito antes dele ser gerente. Como que você faz isso? Você coloca o cara muitas vezes para liderar um time de projeto. O cara lidera um time de projeto, ele já está exercendo uma liderança informal que, diga-se de passagem, é mais importante do que a formal. Porque de patente, ela muitas vezes impõe, mas não é legítima, né? É verdade. Quem realmente consegue conduzir um projeto com pares e trazer todo mundo e arrebanhar as pessoas para que elas se juntem naquele objetivo é o verdadeiro líder. Exato. É aquele que consegue convencer, é aquele que consegue engajar, que consegue persuadir, positivamente falando, as pessoas, né, em busca de um objetivo comum, comunica bem, faz as pessoas entenderem a importância delas colaborarem com aquilo. Então, eu acho que as empresas que saem na frente são essas, que começam a preparar seus líderes e que, quando decidem fazer uma transição como essa, de um contribuidor individual para um gestor, um líder, primeiro, faça um assessment para assegurar que você não vai perder um excelente especialista, excelente técnico e vai ganhar um gestor ruim, porque muitas vezes no assessment você já percebe que a praia do cara é ser mais especialista mesmo. Ele vai ser mais feliz sendo especialista. E crie trilhas para ele continuar progredindo dessa forma. Tá tudo certo, né? Muitas empresas percebem esse especialista, esse técnico como fundamental para o negócio, busca uma carreira em Y, né? Tá tudo certo, mas esse é um ponto importante. Acho que por muito tempo o cara era brilhante tecnicamente, o único caminho possível era a liderança. E aí você perdia um cara que era excelente tecnicamente, especialista, que contribuía para o negócio e passa a ter um péssimo gestor. Perfeito, perfeito. E eu acho que para aqueles que você identifica que tem realmente, né, um potencial para serem líderes, crie uma trilha de desenvolvimento, né? Dê o básico. O que é ser líder na nossa companhia? Se você buscar na internet,
desenvolvimento de lideranças, eu não sei, eu nunca fiz esse teste, tá? Mas Tem deve muitos aparecer milhões autores, de milhões. conteúdos, né? Então, por onde você começa a desenvolver um líder? Você tem que desenvolver um líder entendendo qual que é a estratégia da sua companhia, qual é a cultura organizacional que vai embasar e vai alavancar aquela estratégia, vai fazer a estratégia acontecer, né? Dizem que a estratégia come a cultura com farinha. Ou, É, aliás, o contrário. A cultura come a estratégia com farinha, né? Se ela não tiver sólida. Então, assim, é a partir daí, desse clareamento de qual é, né, essa visão clara de qual é a sua estratégia e qual é a sua cultura, que você tem que começar a desenvolver o seu líder para que ele seja um líder que faz sentido na sua organização, né? Porque a cultura organizacional de uma organização e de outra, elas vão ser melhores na medida em que elas forem coerentes com a estratégia. Você pega uma empresa de commodity, por exemplo, inovação, de forma geral estou falando, tá? Mas inovação talvez não seja tão importante quanto quanto é importante numa empresa como a própria Control ID, que é uma empresa que se diferencia através de inovação, de são. novas tecnologias, de funcionalidades que vão atender as necessidades dos clientes. Então, o quanto eu vou querer um gestor que tenha traços que estimulem a inovação aqui vai ser diferente do que Num eu vou outro querer lá, negócio, né? exato. Assim como tem empresas que são muito regulamentadas, tal. Então, o cara que é muito bom de norma, de procedimento em um ambiente, talvez sofra num ambiente em que a gente precisa ser mais ágil e um pouquinho menos preso a muitas regras e muitas normas, né? Exato, um ambiente muito pré-estabelecido. É uma pessoa Exatamente. que navegue bem num ambiente que ela tem espaço para crescer e trazer coisas novas, e ela goste disso, né? Justamente. Então tem que desenvolver essa liderança para apoiar e suportar a sua cultura e levar adiante. E aí, né, Michele, eu acho que é importante que o papel do RH, porque o RH tem que fazer essa ponte. O RH é a área que tem, teoricamente, tem a motivação, tem as habilidades, tem os skills para fazer essa leitura, fazer essa ponte e propor quais serão os pilares culturais nos quais eu vou embasar meus programas de desenvolvimento de liderança, né? E buscar coerência com isso. E muitas vezes eu vejo os RHs totalmente perdidos, não fazendo essa conexão, e ao invés disso, quando fala aí de employer branding, ao invés de investirem em uma liderança sólida, ficam investindo em modismos, né? Do tipo, vamos criar um ambiente mais lúdico, então vamos fazer um escorregador para o pessoal do mezanino poder vir para o térreo, né? Você já viu alguém falar assim, olha, eu não saio da minha empresa porque lá tem um Eu escorregador? não conheço ninguém que Né? não saiu da empresa porque tinha escorregador, porque Exatamente. tinha snacks à vontade. Não Isso, conheço. exatamente. Que nem aquela história de sala de descompressão, né? É verdade. Nossa, tem a sala de descompressão. Por que tem a sala de descompressão? Porque provavelmente tem um nível de pressão que já é tensão, que é absurdo, né? O cara Exato. precisar ir para uma sala isolada para dar uns gritos lá. Fazer meditação. Exatamente, é porque a liderança está acabando com a vida dele. Né? Então, é esse tipo de conexão que é importante a gente fazer, esse tipo de reflexão. Né? Não adianta ambiente lúdico, sala de descompressão, ficar fazendo um monte de programinhas que são legais, pode fazer, não tem problema em fazer. Tá? Esses programinhas de Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, são legais. Não estou dizendo que não devam ser feitos, mas eles só não sustentam um EVP. Eles não sustentam uma marca de bom empregador, não sustentam a conexão das pessoas, uma conexão legítima das pessoas com a organização. Edu, aproveitando, né, esse tema que você trouxe de que, né, de repente essa parte de descompressão, né, tem algumas modas aí do momento para tentar reter, não Uhum. funcionam no fim do dia. Eu atuo há 20 anos em RH, vejo grandes desafios na retenção, no turnover. Qual a sua opinião em relação a esse tema, assim, né, na sua longa vivência de RH, o que que você percebe, quais são os maiores desafios hoje do RH? Olha, acho que tá meio que na pauta de todo mundo hoje, turnover, né? Porque a gente tem, no pós-pandemia principalmente, as expectativas das pessoas em relação à organização mudaram muito. Né? Sim. Tem pesquisas da McKinsey e de outras entidades que dizem que assim as pessoas no pós-pandemia, tanto na Europa, Estados Unidos, como o Brasil também, 30% da força de trabalho da organização
pretende deixar a organização nos próximos 6 meses. Nossa, isso é É alarmante. Os alarmante. RHs É precisam se mexer. um número muito grande, né? Exato. Então, a gente tem uma ameaça iminente de rotatividade batendo na nossa porta o tempo inteiro. Isso sem contar aqueles que a gente chama de silent quit, né? Que são pessoas que já se desvincularam da empresa, mas como ainda não arrumaram uma outra colocação, elas permanecem para garantir o salário e tal, mas engajamento zero. Corpo mole, né? Aquela pessoa Exatamente. que não engaja e até pode ser um detrator na cultura da empresa, né? Exatamente. Então, assim, num cenário tão desafiador como esse, né, das pessoas muito menos conectadas às organizações e pensando em dar um próximo passo num curto prazo, né? Carreiras de mais curto prazo. Você pega um currículo hoje, é muito normal você ver assim, 7 meses numa companhia, 8 meses na outra, 3 na outra, 1 ano e 2 meses na outra e coisa e tal. Diferente do que a gente via em gerações passadas, em que a Uma pessoa ficava carreira, né, de 30 8 anos, anos. 5, 25 anos, né? Isso se tornou quase que uma raridade hoje em dia. E não estou querendo aqui dizer se está errado ou se está certo, mas o fato nenhuma empresa sustenta resultados de longo prazo com índices de rotatividade muito alto, porque a gente perde conhecimento. Com Quando o cara certeza. começa a ficar bom, eu perco, né? Então, acho que o grande desafio de RH é entender quais são os principais fatores detratores, o que faz com que as pessoas queiram deixar a sua empresa e, na medida do possível, ir tampando essas arestas, né? Agora, é um desafio de RH, mas, de novo, volto no tema de gestão. Costumo dizer que a pessoa não deixa a pessoa deixa o gestor, Seu gestor. né? Então, isso eu acho que é um ponto importante. Os RHs atuarem em conjunto com o gestor e não precisa fazer nada assim de extremamente disruptivo, mas é fazer direito básico. Por exemplo, fazer uma entrevista de desligamento decente para entender o que fez com que aquela pessoa quisesse deixar a empresa e retroalimentar. O que a gente vê é o Perfeito. RH fazendo aquela entrevista de desligamento pro forma, Proforme. bota lá na gaveta ou deixa disponível para quando algum gestor quiser ver E e não usa ver. como uma base de insights, né? Você, óbvio, tem que juntar com outros dados, pesquisa de clima, Exato. etc. Mas aquilo é uma ferramenta importante de correção, de atuação do RH, né? Pelo que você está me trazendo, os pontos de que a liderança no fim do dia ela é fundamental para a retenção de talentos, Uhum, para o ambiente, para a experiência do colaborador, para a performance, uhum. né? Então, eu percebo que você traz muito esse ponto de que o empoderamento da liderança é o ponto-chave no fim do Sem dia. dúvida. Sem dúvida, concordo plenamente com o seu ponto. Acho que é isso. A liderança tem que ter o poder e tem que se apropriar desse poder, né? Do papel de comunicador, do papel de dono. Ele representa o dono. A partir do momento que você senta numa cadeira de liderança, você representa o O dono. dono. Você não vê dono de verdade falando mal da própria empresa, né? Se você chega para o dono lá de uma empresa menor e fala, escuta, aqui os nossos benefícios não são bons, ele não vai falar assim, realmente a empresa não valoriza o funcionário. Ele não vai falar isso. Ele vai falar, olha, a gente ainda não tem um tamanho suficiente para oferecer uma assistência médica, mas vamos trabalhar junto para crescer, etc. Esse é o speech esperado de um dono. Muitas vezes, um gerente, ele se soma à reclamação do funcionário, ao invés de tentar trazer a voz da empresa. E ele, de novo, como eu falei no começo, ele aí está trazendo, ele está gerando insatisfação, ele está fomentando ainda mais insatisfação, ao invés de fazer com que as pessoas consigam enxergar um pouco da perspectiva e da ótica da empresa, né? Então, acho que esse papel também, essa preocupação, né? Eu falei do turnover, mas também a preocupação em desenvolver lideranças sólidas tem que estar no topo da agenda do RH, contratando bons líderes, desenvolvendo internamente bons líderes, dando feedback, trazendo ferramentas de desenvolvimento para esses líderes, para que eles performem cada vez melhor, usando todas as ferramentas necessárias e possíveis que a gente tem hoje à disposição das empresas, inclusive algumas com baixíssimo custo, né? Não, perfeito. Você trouxe, né, um pilar também a questão da contratação, né? Contratar,
ter pessoas encaixadas dentro daquela cultura em valores, né? Para que a gente também possa desenvolver o plano de treinamento voltado para esse empoderamento da liderança. Né? E eu acho que eu vejo um outro ponto, a liderança ela precisa, no fim do dia, traduzir esses valores, né, que o RH tem, né? O RH olha a floresta e o gestor olha a árvore, mas o gestor, no fim do dia, ele precisa traduzir esses valores da empresa em comportamentos reais do dia a dia. Né? Ele precisa, se na Control ID, para a gente é tão importante inovação, e aí todo o processo seletivo é feito para contratar pessoas que busquem melhorias, que busquem inovação, a gente precisa ter uma liderança preparada para fazer a gestão dessas pessoas que trazem novas ideias, que são curiosas. Então, isso é um ponto muito importante. Né? Então, que a liderança esteja preparada para fazer essa gestão, a liderança precisa dar este espaço, criar um ambiente seguro, onde a pessoa entenda que ela pode errar e aprender com aquele erro e testar. Né? Isso é bem importante, né? Essa questão do ambiente seguro, dentro de no caso, né, eu estou trazendo a Control ID, que a gente tem essa questão da inovação, que é fundamental para o nosso negócio. Né? Então, o gestor ele precisa criar este ambiente de acordo com esses valores, né? E trazer isso na prática, né? Trazer reuniões onde as pessoas possam trazer contrapontos, que não tenham só seguidores, né? E isso é desde o recrutamento, contratar pessoas adequadas com esse fit cultural e depois todo o plano de desenvolvimento. Perfeito. Eu acho, Michele, assim, pleno acordo com tudo que você disse, eu acho que a palavra-chave para criar esse ambiente seguro é coerência. Não tem algo que faz as pessoas se sentirem mais inseguras do que um ambiente no qual as palavras dizem uma coisa e os gestos e as práticas gerenciais dizem outra. Né? Essa incoerência, essa contradição interna, isso gera um ambiente inseguro. Porque, afinal de contas, eu devo fazer o que ele está me dizendo ou o que ele está praticando. Né? Exato. Vou dar um exemplo concreto que eu acho que muitas vezes ajuda as pessoas a tangibilizarem o que é essa coerência. Por exemplo, eu já trabalhei numa empresa familiar no passado que tinha lá, né, pregava em seus valores, tal, orientação para resultados. Show! Né? Legal, eu me identifico demais com orientação para resultado. Né? Acho que a gente está aqui para gerar resultado. Pois bem, o que acontecia lá? Vamos pegar um exemplo que aconteceu, tá? 2 vendedores que tinham metas iguais de vendas, tá? Os 2 tinham a mesma meta. Começo do ano, então, ó, orientado para resultado, você tem que vender tanto, você tem que trazer tanto, né? E começou o ano. No longo do ano, o vendedor A, em 7, 8 meses, já tinha cumprido a meta dele. Dali para frente foi só overachievement, tá? E era um cara que cumpria uma jornada de trabalho normal, não fazia, né, não trabalhava fim de semana, 6 horas ia para casa, curtia os filhos, a família, ir para a igreja, ir para o shopping, seja lá o que ele gostasse de fazer. O outro não cumpriu a meta nos 12 meses, mas era um cara que trabalhava das 8 da manhã até as 8 da noite. Trabalhava sábado, domingo, esforço, suava e coisa e tal, tá? Numa organização orientada para resultado, que está dizendo que aqui o que importa é o resultado, o que tem que acontecer? Esse aqui atingiu, parabéns, 100% da meta, ou até o overachievement, o upside que ele fizer jus. Perfeito. Esse aqui não atingiu, não vai receber a meta, ou vai receber com alguma perda, de acordo com as regras que estiverem estabelecidas lá para o pagamento da premiação, tá? Mas nessa empresa, que eu estou citando como exemplo, isso é um exemplo real, qual foi a decisão no final? Eu acho que a gente deu uma meta meio fácil para esse aqui, porque ele atingiu muito rápido. Acho que ele estava num território mais favorável. Pô, agora esse cara aqui deu sangue. A gente não pode tirar, a gente não pode deixar de pagar 100% para um cara que vestiu a camisa, que trabalhou sábado, domingo e tal. Cadê a coerência com o discurso de orientação para resultado? Exato. Né? Então, se tem orientação para resultado, é preto no branco. Quem entregou mais... Né? E quem entregou tem que receber, quem não entregou não tem que receber. Ah, então quer dizer que todo o esforço do outro foi em vão? Não estou dizendo que foi em vão, mas ele tem que aprender. Por que eu estou me esforçando tanto, estou gastando tantas horas e não estou atingindo o resultado? Você deve reconhecer no sentido, olha, eu reconheço que você se esforçou, vamos tentar entender juntos o que faltou. Né? Estratégia. Por que você gastou tantas horas e não conseguiu atingir? Né? Vamos até tentar aprender com aquele outro lá, porque ele foi mais eficaz, ele conseguiu atingir
num tempo muito menor, o que ele tem para ensinar para a gente? Então, esse tem que ser o papel do gestor que está ali em cima, fazer essa ponte, mas manter a coerência. Reconheço o seu esforço, mas eu não recompenso o esforço sem resultado, porque para a gente o que importa é o resultado. Então, esse tipo de incoerência é que faz as pessoas... Porque o que acontece nesse contexto? O cara que atingiu, né? E, nossa, em 6 meses foi extremamente produtivo, ele olha para o lado e fala, pô, o outro que não atingiu... Ele vai desanimar. Ganhou como eu, exatamente, né? Então, a meritocracia não é... a justiça não é distribuir igual para todo mundo. É distribuir de forma equivalente à contribuição real, ou seja, os resultados, pelo menos numa cultura de orientação para resultado. Mas esse caso que você exemplificou, eu pensei no seguinte ponto, né? Você falou que era uma empresa familiar que tinha aí como valor essa questão do foco em resultado. E talvez, aí é uma provocação, não sei, não conheço essa empresa, talvez essa empresa, ela copiou esse valor de uma outra empresa porque achou que é legal, mas ela não mergulhou na cultura interna dela. Então acho que a incoerência é um ponto que a gente precisa cuidar, porque assim, ela até poderia não ter este valor. Eu sou uma empresa familiar, então para mim é importante aquela pessoa que tá aqui das 8 às 18. Não sei. Tudo bem. E tá tudo bem, mas ela daria clareza que essa é a cultura dela. Exato. Mas a partir do momento que, de repente, ela pegou uma cultura que é de uma outra empresa, né? Porque ela achou que, né, faz sentido, né? Vou pro resultado. Mas no fim do dia ela não é assim. Ela tem um drive familiar que para ela é muito mais importante o cara que tá das 8 às 18 e todo dia disponível. Então, acho que esse é um ponto importante. Total. Eu concordo. Acho que tem muita empresa que faz copy-paste. Nossa, eu gostei dos valores dessa empresa, vou levar para minha, né? Isso. Mas, cara, faz sentido? Pro seu Você negócio? fez a conexão com o seu negócio, Exato. com o que você de fato acredita, né? Mas não, o cara tem aquela pressa de colocar na parede lá os nossos valores, não sei o quê, pô, mas não passa por essa reflexão profunda se aquilo faz sentido com o negócio, se faz sentido com aquilo que ele mesmo acredita, com aquilo que ele mesmo valoriza como dono da empresa, no exemplo aqui de uma empresa familiar, né? E com isso acaba criando essa incoerência. Então é melhor não colocar nada. Não coloca nada. Se você não fez uma profunda reflexão, inclusive assumindo os trade-offs, porque a partir do momento que você fala que você vai valorizar orientação para resultado, você está dizendo que, por consequência, você não vai valorizar esforço sem resultado. Esse é o trade-off que eu tenho que parar para pensar, né? Como em qualquer outro. Eu vou valorizar inovação, né? Então, se eu vou valorizar inovação e velocidade, porque inovação sem velocidade não existe, né? Eu tenho que saber que eu vou abrir mão de excesso de controles. Eu não vou controlar tudo, porque eu não consigo ser rápido e controlar tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que saber que eu vou abrir mão, eu vou ter tolerância maior a erros. Como que eu vou criar uma cultura de inovação se eu não tiver tolerância a erros, se eu não criar um ambiente no qual a pessoa aprende com o erro? Se as pessoas tiverem medo de errar, elas não vão inovar, elas não vão se arriscar. E inovação requer risco. Então, mais do que entender quais são os valores que você quer, você tem que entender quais são os trade-offs, do que você vai ter que abrir mão para fazer aquilo acontecer. E eu concordo plenamente com você. Falta essa reflexão profunda para entender do que eu estou abrindo mão quando eu estou indo, né, por aquele lado que eu decidi. Você entende que, em alguns casos, falta o entendimento do RH mais profundo em relação ao negócio, aos resultados, ao número do negócio, para pensar em propor as políticas, as culturas, né? Estou pensando por esse caso que você trouxe, né? Que de repente foi aí realmente algo espelhado de uma outra empresa e não foi avaliado a cultura daquela empresa, os valores e o negócio. Né? Você percebe essa necessidade, né, que o RH, de repente, em algumas empresas não tem este olhar mais profundo nos negócios para pensar nas políticas? Total. Tá? E eu te digo que há 30 anos em RH, e obviamente que em RH uma das principais funções é talent acquisition, é trazer gente, né? É contratar as melhores pessoas. Te confesso que nesses 30 anos, as vagas que eu mais tive dificuldade de fechar foram as vagas em RH. Porque RH, via de regra, historicamente é uma área meio desconectada do negócio, porque as pessoas não são conectadas, né? Então, quando você acha um profissional de RH
que você, durante a entrevista, a pessoa começa a te fazer perguntas sobre o negócio, já começa a me gerar curiosidade sobre aquela pessoa e me brilhar os olhos, né? A pessoa que chega e quer entender do negócio, como que a empresa ganha dinheiro, quais são os principais Mercado. obstáculos ou gargalos da operação hoje. Quando o RH começa a fazer esse tipo de pergunta para a gente, fala, opa, tem aí alguém diferente. Porque, via de regra, é perguntar qual vai ser o budget para a gente fazer festa do dia né, da família, qual vai ser o budget para isso, não sei o quê. Que são, assim, você vê que é aquela visão em si mesmada na coisa mais paroquial, daquele RH antigo que fica trazendo programinhas de motivação e festinha disso, festinha daquilo. E Não é o conectado papel com do o RH. negócio, muitas vezes. Exatamente. O papel do RH não é ficar fazendo festinha, gente. Sabe? Pode fazer, de novo, pode fazer, mas não tem que ser o principal papel. Não é a estratégia principal do RH, né? Acho que, novamente, a gente acaba voltando no mesmo tema. Acho que o principal ponto é o fortalecimento da liderança, para que essa liderança possa sustentar experiência de colaborador, performance, e que a gente possa sustentar a questão de retenção de talentos, os valores da empresa que são fundamentais para mexer os ponteiros do negócio, no caso de inovação. Eu concordo, existe um desafio mesmo, né? Eu estou há 20 anos em RH e a gente sempre fala, o RH precisa ser estratégico, mas esse é um ponto, o RH precisa estar atento ao negócio, né? Quais são os principais players, qual é o fator, qual é o valor da empresa que realmente é importante no fim do dia para o negócio, para o valor, né? Então, e todas as políticas precisam estar dando suporte para que a empresa continue crescendo, né? Dentro da sua área de atuação. Perfeito. Acho que é essa coerência, né? A gente deu exemplo aqui de meritocracia, de como a gente remunera por resultado ou não, mas é tudo, né? Quer dizer, todos esses valores e toda essa estratégia, eles têm que estar refletidos em como você se comunica internamente, sua comunicação interna, o que você vai valorizar no Talent Acquisition quando você for buscar alguém de mercado, né? Como que você recruta internamente, quais são os critérios para alguém ser promovido dentro da companhia, como que você vai treinar seus gestores, né? Quais são os conteúdos que vão ser importantes no desenvolvimento de lideranças na sua organização, qual vai ser a sua política de remuneração, ela vai ser mais variável, vai ser mais alavancada ou vai ser mais conservadora com base em salário fixo, etc. E ela tem que estar alinhada com a sua estratégia. Exatamente. Né? Então, obviamente. se não houver essa conexão, essa costura entre estratégia, cultura e todos esses subsistemas que fazem parte do dia a dia das empresas e que são, né, os trackings pelos quais os gestores vão poder oferecer as ferramentas de trabalho e de controle e de performance, etc. Se não houver essa coerência, de novo, aí sim você cria essa infelicidade, você cria esse sentimento de que as pessoas não entendem, o ambiente não é seguro, porque me falam uma coisa e eu me comporto conforme aquilo que me falam, mas na prática eu tomo uma sapatada quando eu estou indo pelo lado que eles mesmos falaram que era para ir. Né? Então, essa coerência, essa clareza, muitas vezes também, se eu falo para você inovação, o que é inovação? Se eu perguntar para você e para mais 3 pessoas, e para mim mesmo, talvez a nossa descrição de inovação seja diferente. Você vai trazer o seu repertório, eu vou trazer o meu e outras pessoas vão trazer o delas. Saber criar uma narrativa para explicar aqui, na Control ID, inovação significa isso, isso, isso. Aqui, na Control ID, gestor, o seu papel como fomentador de inovação é ser assim, assim, assim. Traduzir para o dia a dia. Exatamente. Se eu não trago uma narrativa clara, cada um vai ser inovador do jeito que aprendeu a ser em outras empresas. Exato. Que não necessariamente é o jeito que a gente tem que ser inovador aqui. Exato. E eu acho que esse também é um papel importante do RH. Ajudar a criar essas narrativas, trazer isso para um nível consciente, e o tempo inteiro está martelando e treinando a liderança para que eles performem de forma coerente. Quando você tem uma empresa que a cultura tá bem sedimentada, todo mundo fala a mesma língua, todos os gestores respondem de forma parecida para a mesma pergunta, porque todos sabem, né? A cultura é meio que o oxigênio que todos respiram e todos conhecem muito bem porque ela está ali. Eu concordo. Trazendo, né, esse exemplo da inovação, né?
eu vejo, né, que muitos RHs podem até falar assim, nossa, eu super estimulo a inovação, eu tenho um programa uma vez por ano que eu premio quem traz novas ideias, tem uma premiação para quem traz melhorias, ideias, e é muito legal ter essas iniciativas, né? Mas, de novo, acho que assim, o RH esquece que no fim do dia, quem é responsável por disseminar isso é a liderança, né? Então, a gente pode ter vários programas de incentivo, de inovação, tem políticas globais do RH, etc. e tal, mas se em uma reunião o gestor não dá abertura para que as pessoas tragam uma segunda ideia, não escute um contraponto, se é aquele gestor que gosta de centralizar e que a última decisão é dele, né, que não tem aquela humildade de perceber que a ideia dele de repente não é a melhor e que o time trouxe uma ideia melhor, não adianta eu trazer o programa mais lindo de inovação, pagar não sei quantos R$ 1.000 para aquela pessoa. Então, esse valor precisa ser traduzido no dia a dia, em uma reunião, em todas as ações daquele gestor. Exatamente. Não é para ser rocket science, né? Exato. Então, eu já tive experiências anteriores de a gente instituir que todo gestor, na sua reunião semanal ou quinzenal, sua reunião com o time, ele tinha que reconhecer, pelo menos uma vez por mês, ele tinha que reconhecer inovações. Então, ele tinha que falar assim, olha, hoje eu queria reconhecer a fulana porque ela mudou aqui, ela criou uma nova planilha que automatizou tal processo, facilitou e deu mais segurança para o dado que a gente trazia e agora a gente está... ganhamos tempo, né, e temos um dado mais concreto, mais sólido na mão. Então, a partir do momento que o gestor começa a reconhecer essas pequenas coisas como inovação e dando nome, olha, estou reconhecendo a sua inovação, ele começa também a fomentar esse ambiente, esse encorajamento. Primeiro, porque as pessoas também começam a entender que inovação não é só inovação em produto. Inovação tem que acontecer dentro de casa, né? Nos nossos processos internos, tirar a burocracia desnecessária, agilizar processo, automatizar coisas que tomem tempo, que não agrega valor. A inovação é tudo isso. Quando você começa a chamar isso internamente de inovação, o nível de satisfação das pessoas também aumenta. Sabe por quê? Porque elas percebem que elas estão deixando um legado para a companhia, que aquilo que ela criou está trazendo impacto positivo e que está trazendo um legado bacana para a companhia. Entendi, perfeito. Edu, acho que foi muito rica a nossa conversa, né? Acho que a sua experiência aí em RH, eu concordo plenamente que o fortalecimento da liderança no fim do dia acaba trabalhando o employer brand, porque muitas empresas buscam trazer aí nas redes sociais narrativas, né, de um bom clima, mas esse orgulho ele só vai aparecer se as pessoas se sentirem felizes, pertencentes àquela cultura e esse orgulho aparecer externamente, né? Então eu concordo com todas as suas observações e vivências, o quanto o empoderamento da liderança é importante para que a gente possa ter realmente aí resultados e um EVP sólido, né? Então eu agradeço muito a sua participação. Foi muito boa a nossa conversa, acho que trouxe várias informações importantes em relação a como o RH precisa agir dentro do negócio. Obrigado, Michele. Eu também agradeço pela oportunidade da gente ter esse bate-papo. Como dois profissionais de experiência em RH, a gente ficaria 6 horas aqui, né? Sim, exatamente. Então, a gente teve que se segurar um pouco, né? A conversa é sempre muito boa, acho que sempre tem muita coisa para falar quando o tema é liderança e EVP. Mas foi muito rico também, agradeço aí pelos seus insights, acho que você trouxe pontos muito interessantes, muito obrigado aí pela oportunidade da gente trocar um pouco aí de experiências no dia de hoje. Muito obrigada, Du. Eu que agradeço. Obrigada.